Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 69ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GE, dia 10 de outubro de 2012. Como há quórum total, passamos já para o item 2, leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente a todos. Alguma consideração? Aprovada por unanimidade. Item 3. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. O item da pauta 3.1 ao item 3.4. Com a palavra o conselheiro José Duarte Santos. No microfone. Porque você pediu. Foi seu assessor que reclamou. Então o senhor vai ser o último da agora para frente. Senhor. Tudo bem? Então vamos botar o senhor por último, então, bem na hora do almoço. Certo? É bom porque aí eu posso... Aí, por razões superiores, eu posso pedir adiamento. Pode não ser aceito. Processo 3.1, 2009, final 1105. Interessado, Maia e Borba S.A. Assunto auto de infração número 1206 da GE. Artigo capitulado. Artigo 5º da Resolução 285/2008 CG. Não proibir as agências de turismo do que tange de expor painéis indicativos de linhas, concessões autorizadas, não autorizadas, infração constatada no terminal rodoviário passageiro de Goiânia. A empresa autuada foi devidamente notificada e apresentou defesa requerendo a desconstituição do auto sob o fundamento de que o mesmo não preenche requisitos legais para aplicação de sanções, pois não traz a definição clara da infração, a narração precisa dos fatos ocorridos durante o procedimento fiscalizatório, nem tampouco a motivação do ato administrativo. Ademais, não detém poder de polícia e que supostamente estaria havendo transferência irregular de responsabilidade, uma vez que possui apenas poder de gerência e exploração comercial do TRIP de Goiânia, e não poder de fiscalização. É a mesma história de sempre, quer dizer, ele não coíbe as ações das outras empresas que operam o terminal, só que eles são gestores. O contrato é claro, a gestão é da responsabilidade inteira, cabal e única da Maia e Borba, quer dizer, eles é quem tem que, se houver algum fato, alguma coisa que fuja da sua competência ou capacidade de resolução, eles recorrem à GE, que é o órgão fiscalizador, mas ele não pode ser conivente e deixar as coisas sucessivamente ocorrerem lá e não tomar nenhuma providência. Isso aqui é aqueles processos antigos. A nova postura da direção lá é de comunicar. Eu acho que já estão fazendo, mas isso aqui é na época que a coisa era deixada mais ou menos de lado, mas a responsabilidade continua sendo deles e a prerrogativa de impedir a atuação irregular ou qualquer procedimento que não corresponda aos princípios e aos fundamentos do contrato de concessão assinado com eles, por eles e com eles, é mentir a responsabilidade deles. Por isso que a GR aplicou, nesse caso aqui, a multa da resolução 285, artigo 5º, que foi não proibir as agências de turismo do que tange a expor painéis indicativos de linhas e sessões não autorizadas lá dentro do terminal rodoviário. A SUPAI manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a posição da SUPAI. Portanto, e humildemente, não sou eu que vou me insurgir contra a vontade da gerência jurídica e da SUPAI. Portanto, eu acompanho o voto dado por eles, ou a decisão tomada por eles de manter o auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Maia e Borba, Sociedade Anônima, não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal. Em discussão. Conselheira Ana Carolina. É recurso, né, conselheiro? Não. Ele foi julgado. Não, o recurso é lá na frente.
Não, esse processo da Maiborba é com recurso, né? Não, recurso tem um aqui, a Maiborba com recurso, mas ele não tá, é outro. Tem que ser com recurso, porque senão... Processo da GR. Eu estou só perguntando, porque eu estou com alguns desses na Câmara, e era até bom a gente discutir isso aqui, que é exatamente a mesma coisa. Não separou, não? Não. Eu tinha até conversado com o conselheiro Danilo, presidente, essa questão da Maiborba, ela alegar que o poder de fiscalização não é dela, né? O parecer jurídico ele foi bem claro, mas eu conversei porque eles julgaram esses processos, alguns processos desses na Câmara, e ela fala que esse poder de fiscalização, que a GER que devia ver essa questão de painel e tudo. Aí até discuti isso com o conselheiro Danilo, que eu fiquei para saber até onde ia essa responsabilização dela. Eu conversei com a Ana Maria, atualmente eles fazem a denúncia para não constatar a negligência por parte deles, mas esses processos são antigos mesmo. E aí até constava nos autos os despachos do Danilo perguntando sobre se tinha algum meio de saber se ela tinha denunciado ou não. Os arquivos históricos não conseguiram achar, assim, mudou de gerência, né? Mas, de qualquer forma, ela não comprova que ela denunciou, ela não traz nada além da defesa. Então, por isso que a gente chegou a discutir esse processo e a Maiborba tem vindo. Ele já passou pela Câmara, esse processo? Pois é, por isso que eu estava... Tá igual os meus lá. Não foi julgado na Câmara. Não, então. Isso tinha que ser julgado na Câmara, então, ué. O processo não tem que ser julgado aqui antes de passar pela Câmara. Ué. Tem que passar pela primeira instância primeiro, ué. Não. Pode ter ido para o conselheiro errado, então foi 2 erros sucessivos. O pedido está pedindo para encaminhar a Câmara ou ao Conselho? É a Câmara. Então, o conselheiro julgou errado. Em vez de julgar na Câmara, ele julgou aqui no Conselho. Mas ele não foi julgado na Câmara. Então, retira de pauta. Então, fala. Qual que é o despacho nosso aí, Alice? Então foi o conselheiro que julgou errado, juntamente com a sua assessoria. Então... Bom, devido ao erro aqui, que o processo tem que ser encaminhado para a Câmara Setorial, para a primeira instância de votação, nós retiramos de pauta o processo 3.1. Só uma pergunta, esse processo vai continuar na Câmara de Bens Desestatizados, né? Eu saí da reunião, esses processos vão continuar na Câmara de Bens Desestatizados. Ficou definido que os novos que serão abertos serão em transporte. Mas esses antigos vão continuar na Vão Câmara? mesmo, porque tem muitos abertos na gerência da Ana Maria, inclusive pela fiscalização do Nailor, já estão relatados. Eu falei, Ana Maria, voltar isso para a Câmara de Transporte? Vai demorar. Ok? Pelo Nailor, da Ana Maria lá. Porque está lá, já está... Data vez, senhor presidente, e considerando que é o relator aqui que está com a autorização de Vossa Excelência para fazer o relato dos processos, eu solicito então a retirada de pauta do processo 3.1, 2009, final 12.106, 11.05. 00105, para a retirada de pauta, porque o fórum adequado é esse aqui, a Câmara Setorial. Ok. Processo 3.2. O 3.2, que é 2009, 2106, final 2106, interessado Valência Transportadora Limitada, audifração 828.068 da NTT. Artigo 1º, inciso 2º, a linha F da Resolução 233/2003. Não adotar as medidas determinadas pela NTT ou órgão conveniado, objetivando a identificação dos passageiros no embarque e o arquivamento dos documentos pertinentes à infração constatada no posto de Polícia Rodoviária Federal na BR-020, município de Formosa.
A empresa autuada foi devidamente notificada e apresentou defesa tempestivamente, alegando que todos os passageiros que estavam sendo transportados encontravam identificados e relacionados na lista de passageiros emitida pela NTT. Afirmou que os fatos devem ser relatados circunstancialmente, descrevendo com clareza a conduta punível, conforme determina a resolução 442/2004 da NTT. Alegou ainda que os passageiros fora da lista devem se aplicar a penalidade prevista, artigo 1º, inciso 4º, a linha D, da resolução 233/2003. Isso aqui é uma aula para a nossa gerência jurídica. Por fim, requeriu a anulação do referido auto de infração e o arquivamento do processo. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Portanto, nós votamos pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Valência Transportadores Limitada, microempresário, não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal. Em discussão, o parecer e o voto do conselheiro. Todos concordam com o voto aprovado por unanimidade com a manutenção do auto. Próximo. Processo 8717. Interessado. Caminho Turismo Limitada, auto de infração 809386 da NTT, artigo 1º, inciso 2º, a linha F, da resolução 233/2003. Não adotar as medidas determinadas pela NTT ou órgão conveniado, objetivando a identificação dos passageiros e embarque dos passageiros. Não adotar medida determinada pela NTT ou órgão conveniado, objetivando a identificação dos passageiros no embarque e o arquivamento dos documentos pertinentes. Infração constatada na BR-040, Polícia Rodoviária Federal de Cristalina, Goiás. Devidamente notificado, apresentou defesa tempestivamente, alegando que foi a primeira vez que recebeu uma autuação, portanto, não concorda com a imposição de penalidade que lhe fora imposta. Alega que o que realmente ocorreu foi que os passageiros identificados no auto de infração apresentaram seus respectivos documentos no original, inclusive sendo analisado pelo agente, e logo depois devolvido para seus donos. Alegado pelo motorista que os passageiros portavam os documentos nos originais e que, por um equívoco, eles entregaram cópias coloridas dos mesmos, mas que ele, motorista, iria retornar no interior do veículo e solicitar dos mesmos os originais. Mesmo assim, o seu fiscal foi irredutível, lhe dizendo que de nada adiantava, pois de qualquer jeito ele iria efetivar a lavratura da auto de infração. Alega ainda que simplesmente o agente não aceitou os argumentos da autuada e foi logo lavrando o mencionado auto de infração, sem, no entanto, deixar explicitado qual parte da linha F a autuada teria infringido. Portanto, todas as medidas determinadas pela NTT, visando a identificação dos passageiros por ocasião do embarque, foram corretamente tomadas. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. E o processo distribuído para esse conselheiro, eu acompanho a posição referendada pela gerência jurídica e votamos pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Caminho Turismo Limitada não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal. O que é essa linha F? A linha F aqui não diz. No auto de infração deve falar aí. Ou no relatório. Relatório. Tá lá atrás. Ah, tá. Descrição. Artigo 1º, inciso 2º, linha F da resolução 233 da NTT, alterado pela resolução da NTT 579/2004. Não adotar as medidas determinadas pela NTT
o órgão conveniado, objetivando a identificação dos passageiros no embarque e o arquivamento dos documentos. Aí volta o assunto da fé pública do fiscal, né? O fiscal falou que foi uma coisa, o cara falou que foi outra. E, felizmente, é o que nós temos adotado aqui, né? Fé pública. Não pôs prova nenhuma, então vale a notificação, né? A palavra do fiscal. Ok? Todos concordam com o voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Conselheira Ana Carolina, tudo bem? Próximo. Processo 2009, final 6850. Interessado, Viação Araguarina Limitada. Não, senhor. 3.4 que você tem que relatar agora. Final 350. Valência Transporte Turístico, Caminho de Transporte Turístico, 3.4, 0350. Processo número 2008, final 0350. Interessado, Dirontu Transporte e Turismo Limitado. Auto de infração 808.544, ANTT. Artigo 1º, inciso 4º, a linha A da Resolução 233 de 2003. Executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão. Devidamente notificada, a empresa apresentou defesa tempestivamente, onde alegou que, conforme demonstra o documento emitido pela NTT, informações básicas de autorização de viagem, teve autorização de viagem com início para o dia 25 de 10 de 2008 e retorno no dia 26 de 10 de 2008. Alegou ainda que o agente fiscal, com base em entrevista de passageiros que afirmaram que o retorno seria no dia 25 de 10 e não no dia seguinte, conforme consta na autorização de viagem, fez a autuação equivocadamente, pelo que o auto de infração é inteiramente improcedente, pois os fatos e argumentos apresentados na defesa comprovam sua insustentabilidade. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção e a gerência, pela manutenção do auto de infração, e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Portanto, nós votamos pela manutenção do auto de infração apresentada para a empresa Dirontu Transporte e Turismo Limitada, porque, devidamente notificada, não apresentou razões consideradas relevantes para a anulação do auto de infração ou sua revisão. Em discussão. Como? O motivo da autuação. O veículo Supra usava uma licença de viagem com retorno para o dia 26 de 10 de 2008, sendo que seu retorno conforme passageiros para o dia 25 de 10. Relato em anexo. Ele tinha autorização para voltar no dia seguinte, e ele voltou no mesmo dia, e o fiscal pegou o relato dos passageiros, da declaração dos passageiros, dizendo que estava voltando naquele dia. Peraí, o problema então da atuação é porque voltou um dia antes. Que não cumpriu, estava fora da licença autorizada pela NTT para o trajeto de origem e destino. A viagem foi de quando a quando? A viagem foi no dia 25. Não, eu sei. A ida
A licença era para ir dia tal e voltar dia 26. A licença deles era para o dia 25 e voltar no dia 26. E eles estavam voltando no dia 25, conforme relato dos passageiros anexado aqui ao processo pelo fiscal. O veículo, Ele foi e voltou no mesmo dia. usava a licença de viagem para o dia 26, sendo que seu retorno, conforme declaração de passageiro, foi no dia 25 de 10 de 2008. Mas não precisa de declaração de passageiro. Se o cara está sendo autuado porque estava com a licença para voltar dia 26 e estava voltando dia 25... Estava voltando no dia 25, aí o fiscal lavrou o auto de infração. Aí, aqui, ó. O trajeto deles original. Cavalcante. Como é que é? Cavalcante não. Cavalcante, Goiás. Goiânia, Goiás, né? Cavalcante, Goiânia. Placa do veículo e tal. A BR 060, Trevo. Trevo do Daia. Município então de Anápolis. vamos esclarecer. Dia 25 de 10 às 8 horas da manhã. Porque ele tirou licença para ir dia 25 para Cavalcante, de Goiânia para Cavalcante, e voltar no outro dia. Isso. Ele foi e voltou no mesmo dia. Mesmo dia. E o fiscal. Mas os passageiros alegaram que ele estava voltando no mesmo dia. Mas era 8 da manhã? Eu não sei, porque tem que ver a resolução se o fato do cara antecipar a viagem de retorno tem punição. Pois é, mas é motivo de multa? O cara, por exemplo, demorar um dia a mais? Um dia a menos, por exemplo. Eu estou viajando. Aí está previsto para mim voltar dia 26. Eu volto dia 25. Ok, pode ser, mas eu estou dizendo o seguinte. Se eu ouvir isso na prática realmente. O cara foi num dia, está lá todo mundo, lá no lago, lá em Cavalcante, passeando, de repente fala, teve um problema agora, vamos embora. Em vez de ir no outro dia, volta um dia antes. Isso é motivo de multa? Pois é. Com a mesma autorização. Mas não foi isso que o fiscal... O que é que o fiscal está falando? Autuou ele porque eles tinham licença para voltar no outro dia e voltou no mesmo dia. Ok, é isso. É isso. Aí tem que ver, isso é motivo? Eu também agora estou em dúvida. Quer dizer, o cara não pode antecipar a viagem dos passageiros com quanto? Porque se houvesse qualquer resistência por parte de um dos passageiros, eles apresentavam queixa, né? Ninguém. O analista de processo está vendo aqui para dar o seu parecer. Às 11 horas. Então ele é lá de Cavalcante. E pegaram ele no trevo de Anápolis. Mas a autorização de viagem, qualquer origem, qualquer destino. A origem era Cavalcante e Goiânia. A origem era Cavalcante e Goiânia. E Goiânia é Cavalcante. E ele estava voltando, naturalmente. Não, ele estava vindo para Goiânia. Né? Ele estava vindo para Goiânia. Porque atravessa o Distrito Federal. Não, peraí. Só se ele pegou alguém em Brasília. Porque aí, senão não tem nada com a NTT, se for isso. É lógico. Porque se a origem é Cavalcante e o destino Goiânia e não pegou ninguém em Cavalcante, isso aí é a GR, não é a NTT. Aí, ok.
Não, passar tudo bem, não pode é parar e pegar a gente ou deixar a gente. Mas a autorização estava dizendo Cavalcante, Brasília, Goiânia, ok. Brasília, Cavalcante. Ok, não, aí tá ok. É da NTT. Tá ok. Hein? Tá ok, não, aí tá ok. Então a origem é. Cavalcante, Goiânia, Cavalcante. Cavalcante, Brasília, Goiânia. É, Brasília, Cavalcante. aí tá certo. Não, o auto de infração foi lavrado Tá correto, tá corretamente Tá correto. e a jurisdição é de fato da NTT. Agora, a questão para mim, que agora eu fiquei com dúvida, é o fato dele antecipar o regresso enseja uma multa ou infração? Não, mas ele tava voltando de Goiânia para lá ou tava vindo de lá para Não. cá? Tá voltando para lá. Fui peguei Anápolis. Ah, então isso aí está caracterizado que ele estava usando uma outra autorização. É. Pegou uma autorização e estava usando ela novamente ou uma outra para fazer a viagem. Né? É. Data vendo o analista já chegou a alguma conclusão? É. Viu? Bom, mas ele já pegou autorização para Brasília e Goiânia. Pegou. Não, Não, mas tá... ele pode até parar no posto. Eu não é sei. isso aí, é a data, ou antecipação da data Sei, de regresso. Mas então ele pegou a autorização errada, ele tinha que pegar a autorização na GR, não na NTT. Não, da NTT. Não, gente, eu acertei isso lá na NTT, inclusive, fizemos uma consulta Mas por já escrito. agora, isso aqui é de 2008. Se o... Isso aqui era 2008, o acesso que você fez foi agora 2011, 2012, sei lá. Peraí, não é isso, deixa eu falar. Por acaso nós temos um Distrito Federal no meio do estado de Goiás. Ok? Sei. Ok. Não, isso... Você tem isso que é considerado um estado. Se o cara sai daqui com destino para Formosa, para Cavalcante, para Alto Paraíso, ele pode ir, é autorização da AGR. Da GR. Ok? Ele pode até parar, ué, ninguém vai obrigar se eu não quiser, se eu quiser. Ele não pode é pegar e deixar alguém em Brasília. Ponto. Parar ele pode. Entendeu? Ele não pode pegar e eu deixar alguém. Nem embarcar nem desembarcar. Aí, agora, por exemplo, eu estou aqui, eu furei um pneu, eu não posso parar lá em Brasília, porque, Mas o caso em questão não é parado, o caso em questão é que ele tirou a autorização para voltar no dia seguinte e ele estava voltando no mesmo dia. Essa é uma outra discussão. É porque ele declarou aí, Zé de Paulo, que ele ia Cavalcante, Brasília, Goiânia. Aí Isso. sim. Aí ele tem que ter autorização da NTT. Se ele falasse que era só Goiânia, Cavalcante, Goiânia, não. Aí ela já é. Agora, que parece que está caracterizado aí que ele usou uma outra autorização para fazer a viagem, é o que está aparecendo. Aí não pode. Eminente conselheiro e analista de processo, que conclusão o senhor chegou? Eles podem. Tá certo. Ó, NTT aqui, ó. se pegar lá, não. Senhor presidente, Sim, senhor. derivado do fato, da opinião do conselheiro analista ter dito que está certo, eu mantenho o meu voto. Todos concordam com o voto do conselheiro José Duarte Santos pela manutenção do auto? Não votou, não? Eu já tinha votado antes. Sim, já tinha votado. Ele faz o parecer e vota. Pela manutenção do auto. Não. Quem está pedindo anulação? Não, rapaz, é o cara que está se defendendo. O voto dele não. O voto é pela anulação? Uai, ô, conselheiro, então vamos organizar. Ô, conselheiro, peraí, vamos organizar. Pra mim, então... Uai, não, mas tá aqui no relato outra coisa, ué. Você fala uma coisa, escreve uma coisa e fala outra. Ué. Pode pôr, mas tem que pôr certo.
qual que é o relato que está aí, ô conselheiro? Hã? Ué, então, ô conselheiro, você está votando pela anulação aí, está falando outra coisa? A pedido do conselheiro, fica retirado de pauta o item 3.4. Item 4. Todos concordam com a retirada de pauta do conselheiro? Aprovado por unanimidade a retirada de pauta do processo 3.4. 4. Item 4. Só antes de passar para o eminente conselheiro Danilo, eu queria dizer o seguinte. O que consta dos autos e o que consta como voto do relator analisando esses autos no processo é a anulação do processo, é a anulação do auto de infração. Agora, se o eminente assessor, ao fazer o resumo para eu ler aqui, apresentou outra posição, quer dizer, o erro foi cometido lá no meu gabinete pelo assessor e não pode haver modificação da decisão do processual, porquanto o processo seguiu o trâmite normal e que foi pedida anulação do auto de infração. Só isso. Eu estou pedindo para retirar de pauta só por essa razão, mas vou manter a mesma posição que foi corroborada pela gerência jurídica e pela SUPAR, pela anulação do auto de infração. Tudo bem, mas aí na hora que você trouxer ela em pauta, então nós vamos querer saber se o pedido de autorização era só de Cavalcante para Goiânia, se não tinha passagem em Brasília, o que é, para a gente saber direito. Não, tinha autorização. Porque pelo jeito que você leu aí, a autorização era Goiânia, Cavalcante, Brasília, Cavalcante, Goiânia. Brasília, Goiânia, NTT. Brasília, Cavalcante. Então está errado. Então eu não voto pela anulação, se foi isso. Não, pera. O auto de infração foi porque não foi porque parou em Brasília. Não existiu infração o fato dele passar em Brasília ou parar em Brasília. Não é esse o problema. O auto de infração foi lavrado porque ele foi e voltou no mesmo dia, o que é diferente. Mas são duas coisas que estão aí, conselheiro. Não, uma só. Se ele está pedindo autorização para Cavalcante, Brasília, Goiânia, é uma autorização interestadual, que teria que ser feito pela NTT, não pela GE. Foi pela NTT, ora. Pois é, mas você está anulando por causa disso, um dos motivos. Não, é porque a anulação se está se dando por conta da questão do trajeto. A autorização era para o dia seguinte e voltou no mesmo dia. Pelo que você acabou de falar aí, são esses dois motivos. Pelo dia e porque não era para fazer pela NTT, e sim pela GE. Não, o fiscal não levou nessa consideração. Não. Ok. Então fica para a próxima reunião. Então eu peço que seja observado isso então, só isso. Tá bom. Fica para a próxima reunião. Item 4. É porque ele descumpriu a autorização. Ele tinha autorização para voltar no dia 26 e voltou dia 25. Eu acho que se ele conseguiu justificar por que ele voltou antes, se há alguma justificativa plausível, eu acho que a gente realmente anularia. Eu não sei se ele conseguiu mostrar que tem alguma justificativa plausível de ter descumprido a autorização de um dia antes. Ou se foi utilizada, que tem que ficar atento ao processo, ou se foi utilizada uma outra autorização. Ou se tinha outra autorização. Ok. Não, de Cavalcante, Goiânia. Comparado. Ok. É isso que eu estou falando. Ok. Bom,
Pode tocar? Sobre esse assunto? Não. Hã? Bom, gente, já retirou de pauta, não vamos voltar à discussão, a gente discute quando ele for colocado em pauta. Ok? Com a palavra, conselheiro Danilo. Item 4. Processo do item 4.1, 2011-2590, é o auto infração, lavrado de acordo com o convênio nosso com a NTT, em desfavor de Lígia, Honorato, Falone e Rockenbach, ME. No percurso Goiânia-Araguarina, em 14/4/2011, tendo autuado segundo auto infração e comenta, infringido o artigo 1º, inciso 2, a linha L da resolução 233 da NTT, transportar bagagem fora dos locais próprios ou em condições diferentes das estabelecidas para tal fim. Notificada, a empresa suprestada apresentou defesa, as folhas 5 e seguintes dos autos, alegando em suma que, abre aspas, o senhor fiscal não especificou em momento algum no auto infração qual local ou locais impróprios tais bagagens se encontravam de forma que se configurasse a infração. A bem da verdade, nobres julgadores, não havia bagagem em local irregular. Fecha aspas. Em síntese, é o alegado. Os pareceres da SUPAIP e gerente jurídico foram pela manutenção. A gente observa que ele atendeu, mostrando aqui a representação para assinar a defesa. E, quanto ao alegado, de que o fiscal não especificou qual seria o local impróprio, não procede, uma vez que consta expressamente no auto de infração bagagem no interior do veículo em cima dos bancos. Nesse sentido, está expresso no auto. Em discussão. É pela manutenção. Ok. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo do 4.2, 2011, final 4378. Também auto de infração da NTT. Em desfavor de Transportes Capellini Limitada. No percurso Valinhos, São Paulo a Caldas Novas, em 23/6/2011, tendo autuada segundo auto de infração e comenta infringido o artigo 1º, inciso 4, a linha B, da resolução 233, não contratar seguro de responsabilidade civil de acordo com as normas regulamentares ou empreender viagem com a respectiva apólice em situação irregular. Notificada, a empresa suprastada apresentou defesa, alegando em suma que o seguro de responsabilidade civil estava devidamente contratado, conforme a apólice número tal, da nobre seguradora, com vigência na data do auto infração. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto infração, assim como a gerente jurídica. A gente observa que o conteúdo da defesa não trouxe elementos que justifiquem a anulação do auto infração. E, não obstante, tem a mesma apresentado as folhas 6 a 11, em anexo à defesa, documentos que indicam a vigência de seguro no período em que fora lavrado o auto de infração. Temos que, nos termos do artigo 39 da resolução 1166 da NTT, o documento de apólice de seguro é de porte obrigatório e, ao que consta dos autos, não encontrava-se na posse da autuada no momento da abordagem e autuação. Dispõe o artigo 39. A autorizatária deverá portar no veículo, quando da realização da viagem, a seguinte documentação, além da exigida pela legislação de trânsito. Inciso 4. Cópia autenticada da apólice de seguro de responsabilidade civil, com cobertura total durante todo o período da viagem e comprovante de pagamento do seguro, caso mensal. É o relatório. Em discussão, relato do conselheiro Danilo. Voto. Pelo exposto, haja visto consta dos autos, voto pela manutenção do auto de infração. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Item 5. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 5.1 da pauta ao item 5.8. Com a palavra o conselheiro José de Paula.
Os itens 5.1 e 5.2, por ser da mesma empresa, eu queria, se fosse possível, a gente relatar e apreciar em bloco. Qual deles, conselheiro? 5.1 e 5.2. Okay. Processo AGR 2011, final 7436 e o 2011, final 3067. Interessado é a Expresso São Paulo Limitada. Ok. São situações diferentes na capitulação, mas semelhantes no fato gerador, né? O primeiro é por infringir a empresa Expresso São Paulo Limitada, que foi elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 7º da Resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão da GR, por interromper o serviço da linha sem autorização da GR, na linha 862 de Formosa a Campos Belos. E o segundo foi elaborado nos termos, o auto de infração, né? Foi elaborado nos termos do artigo 11 do inciso 6º da Resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão da GR, por suprimir viagem correspondente ao horário das 14h30, partindo de Formosa, na linha 820 Formosa-Vila Boa. A empresa apresentou o recurso, não concordando com a autuação, alegando que a defesa é semelhante, alegando que a infração não aconteceu, pois o horário que o fiscal estava no terminal é diferente do horário da saída da linha. Nesse caso em particular, a autuação aconteceu às 14h15 e o horário era às 13 horas no quadro de horário. 13 horas. Então, o fiscal constatou que não houve a partida da linha. Ok. Né? No segundo caso, ele está alegando que houve uma diferença de 5 minutos. E a fiscalização alega que ele juntou um horário com o outro, às 14h30. É o breve relatório. Em discussão. Ou são os breves relatórios. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da SUPAIP acatados pela gerência jurídica e a decisão da Câmara Setorial de Transporte e pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração. Não, tem que melhorar isso aqui, ficou ruim. O voto é pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração, dos autos de infração. Dos dois, né? Dos dois. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximos. Os outros processos, 5.3 ao 5.5, também, se for possível, eu queria relatar e apreciar em bloco. 5.3 a 5.5. 3, 4 e 5. Trata dos processos de recursos apresentados recursos à decisão da Câmara Setorial de Transporte, que manteve os autos de infração em desfavor da empresa de Viação Araguarina. O primeiro, elaborado nos termos do artigo 10. Primeiro, segundo. Primeiro e o segundo foram elaborados nos termos do artigo 10 do inciso 14º da Resolução 297, por transportar passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo, multa por passageiro excedente na linha 1008 Goiânia-Anápolis. O terceiro,
capitulação é a seguinte: o auto foi elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 14 da Resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão, por empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação ou higiene. No caso, bancos soltos e buracos no assoalho, na linha 652, Anápolis, Goianápolis. A empresa apresentou recurso à decisão da Câmara Setorial de Manutenção dos Autos de Infração, mas não alegou nenhum motivo que, porventura, levasse à anulação ou à mudança da decisão da Câmara Setorial. No caso do excesso de passageiros, ela alega que teria um outro ônibus 15 minutos à frente e tal. Então, o próprio recurso, a própria defesa já afirma que ela estava cometendo a infração. Em discussão. É o breve relatório. Conselheiro Daniel, depois conselheira Ana Carolina. Quanto a esse excesso de passageiro, tem um ponto de discussão. Esse é Goiânia e Anápolis também, né? As duas primeiras. A multa estipulada na resolução da AGR é por passageiro excedente. A empresa considera que esse transporte é semi-urbano. Como semi-urbano, tem um limite de X passageiros dentro do ônibus. Como não é semi-urbano, é o limite Y, um pouco menor. Então, é uma dificuldade na hora de se cobrar essa multa aqui, você saber quantos... A notificação não foi feita corretamente. Geralmente, a notificação faz considerando um passageiro. Tem isso também. É um ponto desses processos passageiros, e tem muitos processos nesse sentido. Não sei se é isso que você fala, né? Se o notificado apresentou recurso para um passageiro, não entendo que ele tenha que pagar para todos, multiplicar pelo número de passageiros. Não é feito isso na hora da notificação. Geralmente o auto tem que estar bem esclarecido. Quantos? São 2 e no segundo são 7 passageiros. Mas olha quanto é que eles... Isso geralmente o fiscal coloca sendo que é permitido tanto. A metade mas a na mais. verdade Não é 50%? não é tanto permitido, é porque o fiscal também entendia que era semi-urbano. Quer ver, lê aí o relatório. Não tem, na notificação não tem. Quantidade. Só fala o valor para um passageiro, mas Ô Danilo, não era 50% do permitido? Quer ver? Se tinha, sei lá, 70, podia 35, aí a metade de 35. A descrição, geralmente eles colocam assim, transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, que são 52 passageiros sentados e 26 em pé. Isso aqui é o fiscal. O mesmo transportava 80 passageiros, portanto, estava excedendo 2 passageiros. Se for semi-urbano, realmente está certo. Se não for semi-urbano, na verdade, ele estava com 28 passageiros a mais. Não, e tem lógica. Não. 80 passageiros dentro do ônibus. usando a notificação. 80 Essa passageiros dentro do coisa ônibus. do semi-urbano é um problema. Isso aí tem um dispositivo na legislação antiga, acho da SUTEG ainda, uma coisa assim, que fala que percursos até 30 quilômetros você pode exceder no semi-urbano 50% da capacidade do veículo. Pois é isso que eu ia falar. Só que isso hoje se utilizou isso até bem depois da revogação da lei, porque a lei federal ela diz que você não pode transportar ninguém em pé em rodovia. Então, o fato de ser semi-urbano não justifica ter ninguém em pé, porque ele pega uma rodovia, se pega 5 km de rodovia, ele não pode transportar ninguém em pé.
Por que o pessoal da rodovia federal aqui, da Polícia Rodoviária Federal, faz vista grossa, hein? Pergunta difícil. Quem que lá vai tomar? Pois é, mas aí vamos... Eu já peguei processo. Vamos por fazer comparativamente. No caso do entorno é a mesma coisa. O cara sai lá de Lusiânia, numa rodovia federal, cheio de gente, vai para o Distrito Federal. Mesma coisa. Né? Eles devem entender, a Polícia Rodoviária Federal deve entender que isso aí é competência do Estado, a fiscalização. Ô Zé, não vem falar isso não. O Código de Trânsito. Ô Zé, isso é a única coisa que você não podia falar. Pode falar qualquer... A Polícia Rodoviária Federal, ela acha que as BR são delas e pronto, acabou. Não aceita ninguém. Ele não muda o transporte do entorno de Brasília. Não, Zé, não é isso não. Polícia Federal não aceita nem... Por exemplo, quando a gente faz fiscalização aqui, eles não aceitam nem os fiscais nossos junto com a PM, porque é de competência da Polícia Federal, o BR, ué. Não é isso. Eu digo interpretação da legislação. Deixa eu... Uma coisa é a autoridade que eles têm e a prerrogativa deles serem o agente fiscalizador. Outra coisa é eles entenderem que o semi-urbano pode transportar os passageiros do pé, porque é uma coisa da competência do Estado. Porque lá em Brasília, o cara sai de Novo Gama, que é Goiás, para ir lá para o Distrito Federal, vai com passageiro em pé. Sai de Valparaíba, vai com passageiro. Mas ali é diferente. Não. Pera aí, Zé, calma, rapaz, deixa eu falar. Ali é conurbada, é diferente. É conurbada, é diferente. Tá falando é para esse microfone aqui? É conurbada, é a mesma coisa, Goiânia é parecida. Tanto você tá gritando Aí o quê? É considerado uma região metropolitana. Agora, Goiânia, Anápolis, Lusiânia, Anápolis já não é mais. Lusiânia, Brasília. Então é diferente. É isso que a gente vai ter que acertar na nova licitação aí, pelo menos em relação a nós. Não, tem que acertar, porque ocorre o seguinte, se o Código Nacional de Trânsito, por resolução do CONTRAN, proíbe passageiros em pé em rodovia federal, aí não tem que ter passageiro em pé em rodovia. Seja do semi-urbano... Não é bem assim, seja... não. Hein? Não é bem assim, não. Como não é assim? Tem outras legislações que permitem. Do governo federal. O que determina é o Código Nacional de Trânsito. Não, Zé, eu tô com isso lá, estou com a legislação lá. Hein? Eu estou com a legislação lá. Pois é, mas a lei tem maior uns 3 itens que permite. Isso aí é complicado. Passageiro em pé na rodovia, rodovias federais? No caso do semi-urbano. No caso do que chamam semi-urbano. Região metropolitana. Só em região metropolitana, então? Mas mas complicado isso. É complicado mesmo. Termina sendo autorizado. Ok, mas vamos ao foco aqui do processo. Pois não, conselheiro. Uma coisa levantada aqui pela nossa gerente jurídica que a gente foi constatar aqui é o seguinte: a GR está tendo um problema sério aqui de perda de receita. Porque a autuação, nesse caso, ela é por passageiro. E o que está sendo notificado à empresa é por um passageiro. Nesse caso aqui são 7. Então é R$400 por passageiro. E a notificação que o senhor assinou foi só de um passageiro. Os outros 6 não contam. E segundo a gerente jurídica está falando, agora não há como corrigir. Porque a empresa não pode ser notificada a diferença. Na hora que a gerente jurídica deu o parecer dela, não falou isso? Depois da notificação ser encaminhada. Mas podia relatar no processo que a notificação estava sendo feita. Eu já tinha corrigido isso antes, né? Não, eu acho que agora já notificou, mas eu acho que não pode incorrer no mesmo erro. Mas é muito, hein? São muitos isso aqui. Mas a gente pegar esse processo tudo, nós vamos pegar uns processos aí de 2007, 2008. Ué, mas o órgão público tem que rever o erro. Esse por passageiro não está descontado aquele excedente que eles têm direito. Não. Família, até quanto excedente? Tem aqui, 52. Eles separam 50, são 80 passageiros, 85 ao total. Não, 80 no total.
Pois é, mas então vamos orientar o pessoal lá da gerência de transporte. 52 e 26. Para notificar correto, né? Ok? Tem que ser tudo antigo, né? Esse processo. A gerência de transporte. Gerência de transporte. Parte lá, Dona Terezinha. As gerências específicas que fazem notificação do Dona presidente. Terezinha. Aí todas elas são uma só. É decisão da Câmara? Vou falar, se você for olhar em algum ponto de vista, esses processos tinham sido anulados mesmo. Porque até eu que relatei isso que eu estava vendo aqui, com dificuldade danada, porque o fiscal coloca lá que ele poderia estar transportando 26 passageiros em pé. Considerando essa norma regulamentar, o fiscal coloca no relatório e vai colocar a aplicação. A norma determina quantos passageiros em pé, proporcionalmente aos sentados. Pode transportar 2 em caso de socorro. Mas sei, Danilo, isso aí é o velho problema do semi-urbano. Essa legislação do semi-urbano tá complicada. Mas eu acho que a gente que deve corrigir isso no auto de infração e na notificação. No relatório, no auto. Isso. Vamos ver isso com o Dona Terezinha, Milton e André. Tá? Vamos marcar com eles para a gente padronizar isso. A notificação só cobra de um. Tem 7, só cobra de um. Pois é, mas vamos acertar, né? Vamos pelo menos padronizar isso, né? Porque senão fica... Qual que é o voto, conselheiro? Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da SUPAIP acatados pela gerência jurídica e as decisões da Câmara Setorial de Transporte, os votos são pela improcedência dos recursos apresentados e consequente manutenção dos autos de infração em desfavor da Viação Araguarina Limitada. Todos concordam com o voto, conselheiro? Aprovados por unanimidade. Próximos. Essa minha caneta aí. Obrigado. Os itens 5.6 e 5.7 também, se for possível, por se tratar da mesma empresa, eu queria relatar e, da mesma forma, relatar e apreciar em votação em bloco. Em conjunto. Pois não. Tratam-se os processos de recursos apresentados contra a decisão da Câmara Setorial de Transporte, que manteve os autos de infração em desfavor da empresa Expresso Araguari Limitada. O primeiro, processo GR 2011, final 6166, elaborado nos termos do artigo 11, o inciso 6º da Resolução 297 do Conselho de Gestão da GR, por suprimir viagens sem prévia autorização da GR, com partida inicial de Catalão às 13h30, na linha 012 Goiânia-Catalão. O segundo, processo GR 2011, 4546, elaborado nos termos do artigo 10 do inciso 5º da Resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão da GR, por não afixar em local visível no veículo em serviço o quadro de preços de passagens na linha 643 Anápolis Pires do Rio. No primeiro, a empresa apresentou recurso tempestivamente alegando que não é atribuição do Conselho de Gestão da GR regular a imposição de penalidades aos serviços públicos do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, conforme se infere do inciso 3º do artigo 11, do artigo 38 da Lei 13.569, de 1999. Alega ainda que somente a lei pode obrigar condutas e impor sanções, e que é do governador do estado a competência privativa para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Afirma que a Resolução 297 do Conselho de Gestão da GR não respeitou a reserva legal do chefe de Poder Executivo e não cumpriu o que a lei lhe determina. Portanto, ilegais as penalidades aplicadas a esta recorrente
em face ao auto de infração supracitado. Por fim, requer a anulação da penalidade seja julgada improcedente ou ilegal. Isso aqui é uma discussão também recorrente, né? Ela questionando a legalidade da 297. E a segunda, a mesma coisa, mesma defesa. É o breve relatório. Em discussão. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica e a decisão da Câmara Setorial de Transportes, os votos são pela improcedência dos recursos apresentados e consequente manutenção dos autos de infração. Em desfavor da empresa Expresso Araguari Limitada. Alguém discorda do voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Araguari. Viação Araguari. Próximo. Próximo ponto de pauta, processo AGR 2010, final 6970, interessado, Expresso União Limitada. Trata-se processo de recurso contra a decisão da Câmara Setorial de Transportes, que manteve o auto de infração em desfavor da empresa Expresso União Limitada, elaborados nos termos do artigo 11 do inciso 6º da Resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão da GR, por suprimir viagem sem prévia autorização da GR com partida inicial de Goiânia, às 9h30, na linha 041 Goiânia-Palminópolis. A empresa foi devidamente notificada para apresentar recurso junto ao Conselho de Gestão e apresentou tempestivamente seu recurso, alegando que o presente auto de infração deve ser declarado de plano sem nenhum efeito legal, visto que a sua confecção não seguiu as normalidades definidas pelos artigos 15, 16, 17 e 18 da acima mencionada Resolução 297. Tendo em vista que a autuada não recebeu uma via do relatório de fiscalização, que foi relatado no auto de infração em apreço. E quanto ao mérito, o que se tem a ponderar é que não houve o cometimento de qualquer infração por parte dessa empresa, principalmente no tocante à omissão de viagem no horário das 9h30, partindo de Goiânia, na linha Goiânia-Palminópolis, conforme descrito no auto de infração, sem mencionar o dia em que isso teria ocorrido. Nesse percurso existem vários serviços semiurbanos, todos eles operados regularmente por esta empresa, o que poderia ter provocado o cometimento de enganos por parte do agente fiscalizador quanto à abordagem deste. Por fim, requer o recebimento do julgamento do processo, recurso, invalidando o auto de infração em questão. Anexa ao recurso, cópia de documentos em cumprimento do artigo 32 da Resolução 297. Em discussão. É o breve relatório. Hã? Provavelmente não, porque diz que não recebeu a segunda via, né? Não. Não assinou. Voto. Ele o relatório aqui está, relatório de fiscalização está bem claro, ele não realizou a saída. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica e a decisão da Câmara Setorial de Transportes, o voto é pela improcedência do recurso e consequente manutenção do auto de infração, em desfavor da empresa Expresso União Limitada. Todos concordam com o voto do conselheiro? Eu estava precisando acreditar. Aprovado por unanimidade. Item 6.
Item 6 da pauta, apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Com a palavra, o conselheiro José Duarte dos Santos para relatar o processo 6.1 a 6.6. Processo 2009, final 0252, em grau de recurso. Trata o processo do relatório de fiscalização número 1937 em nome da empresa Maia e Borba, elaborado após fiscalização do terminal rodoviário passageiro de Goiânia. Foi constatado que a administração do referido terminal rodoviário, ou seja, a empresa supracitada, estava sendo omissa em permitir a entrada de ônibus da empresa Montes Belo Limitada, cuja linha São Félix do Xingu, São Luís do Montes Belo, sendo que a mesma não tem seção nesse terminal. A autuada foi notificada, a notificação de autuação 614/2009 da DTR, tendo prazo de 15 dias para apresentar a defesa. A empresa autuada recebeu a notificação e apresentou defesa. Através da resolução 679, a diretoria executiva da GR decide manter o referido auto de infração. A autuada foi notificada de penalidade, notificação de penalidade 2269/2009 da DT, devendo recolher os cofres da GR R$ 1.600 de multa, ou apresentar recurso junto ao Conselho de Gestão no prazo de 30 dias. A autuada consta seu recurso, a folha 1619, onde em si se requer a desconstituição do auto de infração sob fundamento de que não detém poder de fiscalização e de polícia, o que supostamente estaria havendo transferência irregular de responsabilidade. Ademais, a GE e a NTT não teriam encaminhado as informações necessárias para que a concessionária pudesse aferir a regularidade ou irregularidade da linha objeto do presente processo, conforme dispõe a precitada resolução. A gerência jurídica, através do parecer 278/2012, manifestou suas folhas 7276 no sentido de que, embora a concessionária não tenha o poder de polícia, possui sim o dever de gerência e administração, assim como o compromisso contratual de responder por todos os atos cometidos no âmbito do terminal rodoviário e subterminal objeto de alegação. Em seguida, através do despacho 5013 do gabinete, os autos foram encaminhados à Câmara Setorial do Estado para julgamento designado do conselheiro. Em grau de recurso, foi encaminhado para a Câmara. Pois é, mas aí nesse caso, no grau de recurso, tinha que vir do presidente designando. Não tem. Despacha para a Câmara ou é para o Conselho? A Câmara Setorial. Oh, Deus do céu. Você vai pedir a retirada de pauta, conselheiro? Eu vou pedir a retirada de pauta desses 6 processos que estão em grau de recurso para fazer uma verificação preliminar sobre isso. Não, os outros não tem nada a ver, não. Os outros não tem nada a ver, não. Vê aí. Tudo é da Câmara? Todos? Em discussão, em votação, pedido de retirada de pauta do conselheiro José Duarte Santos, do 6.1 ao 6.6. Retirado. Todos retirados. Aprovada a retirada de pauta de todos os processos. Item 7. Item 7, apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Palavra, conselheiro Danilo. Do item 7.1, 2010, 7881, auto infração lavrada em desfavor da empresa Aviação Estrela Limitada, faço do relatório de fiscalização 5214, por alterar o esquema operacional da linha 1064,
colocando em execução o horário das 14h45, que não era autorizado, no percurso de Caldas Novas a Goiânia, em 4/11/2010, tendo a empresa segundo auto de infração e cometa infringindo o artigo 12, inciso 5 da Resolução 297, que diz alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Devidamente notificada, a empresa supracitada apresentou defesa intempestiva, que foi apreciado, que em seguida o auto de infração foi apreciado pela Câmara Setorial de Transportes, resolvendo manter o auto de infração, gerando a penalidade de multa no valor de R$ 1.600. A empresa autuada foi notificada desta decisão para recolher a importância supracitada aos cofres desta agência ou apresentar recurso, tendo a mesma as folhas 25 e seguintes dos autos apresentado recurso acompanhado dos documentos de representação, alegando que o auto de infração foi lavrado injustamente, uma vez que, segundo a mesma, a Resolução 297 é totalmente ilegal, vez que não segue a hierarquia dos atos legais, qual seja Constituição Estadual, Lei Estadual e Decreto, questionando a reserva legal da resolução, requerendo ao final que o auto de infração seja julgado improcedente. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção, assim como a gerente jurídica, especificamente no que concerne ao mérito. O conteúdo do recurso propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo a empresa autuada sequer apresentado justificativa para a alteração do esquema operacional da linha 1064, que foi comprovado pelo agente fiscal com a cópia do bilhete de passagem anexado às folhas 7, emitido com o horário de saída às 14h45, o que não é previsto no quadro de horários juntado das folhas 8 dos autos. Quanto à alegação de ilegalidade da Resolução 297, esta não pode subsistir, conforme pronunciamento da GEJUR SUPAIP, constante dos autos, essa resolução é sustentada pela Lei 13.569 e ainda pelo Decreto 7.092, que tratam dos procedimentos para aplicação das sanções relativas ao descumprimento dos serviços fiscalizados pela GR, entre outros, estando a resolução em vigor, devendo, portanto, ser cumprida. E ainda ocorre que em face dos atos do fiscal prevalece a presunção de veracidade dos atos praticados pelo mesmo no exercício de suas atividades como servidor público. Só é elegida tal presunção com prova robusta, em contrário, ônus imputado à autuada e do qual a mesma não se desincumbiu. Discussão. Voto. Pelo exposto, haja visto o consto dos autos, bem como do pronunciamento da SUPAIP que restou acatado pela gerente jurídica, voto pela manutenção do auto de infração 21737. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Auto de infração lavrado em desfavor da empresa Autoviação Goianésia Limitada, por alterar o esquema operacional na linha 017, executando o horário inicial em Anicuns, às 16h30, no percurso Goiânia-Anicuns, vice-versa, em 12/5/2011, infringindo o artigo 12, inciso 5, alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Também passou na Câmara sem defesa, ela notificada apresentou recurso, alegando que o auto de infração foi lavrado injustamente, uma vez que, segundo a mesma, o veículo, embora com a manutenção em dia, ao se preparar para a viagem com início em Goiânia, com destino a Anicuns, apresentou problemas com o pneu, enfim, havia sido perfurado com um objeto cortante, forçando levar o veículo para o devido reparo em uma borracharia, tudo em nome da segurança do usuário, requerendo ao final que o auto de infração seja julgado improcedente. SUPAIP manifestou pela manutenção, assim como a gerente jurídica, especificamente ao mérito do recurso propriamente dito, não trouxe elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo a empresa autuada apresentado prova da argumentação constante do recurso. Ademais, conforme disposto no parecer SUPAIP, é obrigação das concessionárias respeitar as normas concernentes ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros, tendo em vista que as mesmas são subordinadas à legislação supracitada e devem oferecer aos usuários a prestação de serviço de qualidade, urbanidade e pontualidade. Então ela diz aqui que não, ela executou o horário das 16h30, só que essa justificativa dela também não tem nada a ver, porque o quadro de horários
tem um horário das 5h30 e um das 17h. Se ela tivesse com o pneu furado, os das 17 ela ia atrasar. Na verdade, ela saiu 16h30. Ela estava executando o horário das 16h30, saindo de Anicuns. Passando na frente de outros, né? Alterou isso que exatamente aqui o auto infração. Na defesa ela foi sem defesa. Passou na Câmara sem defesa. Mas também ela alegou também, não juntou documento nenhum, não. Voto. Pelo exposto, haja visto que consta dos autos, bem como pronunciamento SUPAIP, ressoa acatado pela gerente jurídica, voto pela manutenção. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Auto infração lavrada em desfavor da empresa Moreira, limitada, por interromper serviço sem autorização, na linha 931, Jussara, Águas Lindas de Goiás. A empresa infringido o artigo 12, inciso 7 da Resolução 297. Que linha é essa, hein? Jussara, Águas Lindas? Jussara, Águas Lindas. Linha 931. Linha 931. Não dá para imaginar que tenha demanda numa linha dessa, né? Mas olha o tanto de sessão. Mas não justifica uma linha dessa, eu acho. Assim, a grosso modo, né? Fazenda, Chupé, Itapirapuã, distrito de Povoado de Pedro Coelho, Goiás, Riuru, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Jaraguá e assim por diante. Inclusive, exatamente. Essa é uma linha autorizada por decisão judicial. Poder concedente foi o judiciário, não executivo. Mas em consequência foi autorizado pelo despacho 55 de 2009 da Diretoria de Transportes. Mas atendendo. Quem que não vai cumprir o que o juiz mandou? Até o Poder Executivo cumpre. No recurso ela alega que o auto de infração menciona interromper serviço sem autorização, o que não corresponde à verdade, pois conforme já relatado no item 2 da defesa, a empresa encaminha quadro demonstrativo de movimentação de passageiros mensalmente para esta agência, demonstrando com isso a operação normal da linha. Então ele diz aqui no recurso que ele manda mensalmente o quadro de movimentação de passageiros. Mas aqui ele não apresentou. Primeiro que ele não apresentou cópia desse quadro aqui, protocolado aqui na GR. Além de que, se ele tivesse apresentado, no auto de infração em si, prevalece a fé pública do fiscal. Por interromper o serviço da linha. Ele fala que, na verdade, ele não parou. Ele disse que não parou a linha. Que ele, inclusive, ele tenta provar que não parou, que todo mês apresenta para a GR o quadro de movimentação dos passageiros. Só que não tem. Não tem. No processo não tem. Nem ele apresentou. E mesmo se ele tivesse apresentado também, o fiscal está lá na fiscalização vendo que a linha não foi executada, né? Mas ela está sendo executada em trecho. Pois é. Não, porque um negócio desse tamanho aí, seccionou ela, deve estar fazendo alguma parte que dá renda e outra. Inclusive está urbano, muita coisa perto. É o relatório. Em discussão. Tem até ponte parada, né? Que não é nem cidade. Voto. Riuru é distrito. Ponte lá. Não, tem o distrito de Uru. Tem? Ali junto de Goiás, pertinho entre Goiás e Jussara ali, e coisa ali. Uma vila que tem lá. Goiás? Pertinho de Goiás ali. Riuru. Riuru, Goiás, lá, Riuru e tem uma Itaberaí. escola, tem uns negócios lá. Goiás e Tem. Itaberaí. Bom. Voto é pela manutenção.
Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Parece, né? Não, mas Uru, Rio Uru é Não, Goiás Rio e Uru é Itaberaí. ali em Goiás, Itaberaí. Eu estou falando distrito de Uvar, eu confundi. É, Pará. Uvar, né? Uru com Vá, normal, né? Confundi o nome. É distrito de Uvar, não de Uru. Certo, conselheiro? Próximo. Os próximos processos são um pouco semelhantes. Aí, resumindo o relatório, esse foi o 7.3. Agora o 7.4, 39, 2011, final 3944. A empresa Expresso São Paulo Limitada foi autuada por suprimir viagem sem prévia autorização da GR, suprimindo o horário das 15 horas na linha 667 no percurso Posse Nova Roma em 8/6/2011, infringindo o artigo 11, inciso 6 da Resolução 297. Ela apresentou defesa intempestiva na Câmara, foi mantido. No recurso, ela apresentou tempestivamente, alegando que a suposta infração não aconteceu. O que realmente houve foi que, por motivo de horário, devido à grande quantidade de clandestinos em sua linha, daí foi obrigada a parar com este horário, alegando ainda que o presente auto não pode prosperar, pois a infração foi constatada em 23/6/2009 e o auto de infração em 20/7/2009, em data muito posterior, segundo ela, requerendo ao final que o auto de infração seja cancelado. A Supaipe manifestou, assim como a gerente jurídica, pela manutenção, e a gente observa que as alegações no recurso não podem prosperar também. Em discussão. Voto. É pela manutenção. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. O processo do item 7.5. Não, aqui os da Expresso Mais, as argumentações são as mesmas. Aqui eu resumo aqui rapidinho todos aqui. Ok. Só falando... 7.5 até o 7.9? Não, aqui ó, deixa eu ver. Quem já viu aqui? É diferente, né? Não, às vezes eu leio um por um rapidinho. Ok, fica à vontade. Primeiro, porque o que é trinca, só um que é, que eu vou achar ele aqui. Bom, os processos do item 7.5 a 7.8 são semelhantes. Ok. Resumindo o relatório deles, por atrasar horário, são linhas diferentes, cada uma linha diferente aqui, e a argumentação das defesas dos recursos são os mesmos, alguns de que iria cumprir, que não foi possível chegar no terminal por conta de uma blitz, e alguns outros aqui por conta de acidente de trânsito que não foi possível chegar ao terminal. Só aqui são quatro, entendeu? Então são linhas diferentes. Goiânia, São Luís e Montes Belos, da horário das 10 horas, 10/2/2011. O outro, 40 minutos, da horário das 15h20, 26/12, de Goiânia, registro, do Araguaia. O outro, atrasou em 1h43, horário das 10 horas, do dia 14/12/2011, de Goiânia a São Luís, de Montes Belos.
E o último também atrasou o horário das 10 horas, de 27 de janeiro de 2012, da linha 16, Goiânia-São Luís de Montes Belos. Os processos são muito semelhantes. Os argumentos da defesa a gente observou que não podem prosperar, porque ela não comprovou o alegado. De acordo com isso, eu voto pela manutenção dos autos de infração. 8. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovados por unanimidade. Próximo. Último processo. Auto de infração lavrado em favor da empresa Expresso Moreira. Expresso Maia. Expresso Maia Limitada. Por manter o veículo em serviço sem condições de segurança. O veículo apresentava trinca no para-brisa esquerdo de aproximadamente 65 centímetros no percurso Goiânia-Registro do Araguaia, em 31 de janeiro de 2012. Infringiu o artigo 3, inciso 14 da Resolução 297, colocar ou manter em serviço veículos sem condição de segurança. A multa é de R$ 3.200. Passou na Câmara sem apresentar defesa e apresentou recurso após a notificação, alegando aqui, em suma, que, abre aspas, em nenhum momento a autuada executou viagem com veículo em condições inadequadas de segurança. Frise-se que todos os veículos são devidamente fiscalizados e adequados para o transporte de passageiros. Não ficou especificado, em momento algum, o motivo ou a fundamentação de estar o veículo sem condições de segurança. O auto de infração, em momento algum, descreve a suposta inadequação que teria atingido o veículo, o que, desde já, o torna nulo de pleno direito, requerendo, ao final, que seja o auto de infração julgado improcedente. A SUPAIP e a gerente jurídica manifestam pela manutenção. No concernente ao mérito, a gente observa que não trouxe elemento que justificaria o auto de infração. Ademais, a autuada não desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, tentando, ao contrário, imputar descabidamente à administração pública e tal ônus, ao aduzir que é a agência autuada, é da agência autuante o ônus de fazer a prova de suas alegações, estando convicta a autuada de que o autuante não se desincumbirá contento. Aqui a gente observa que, na verdade, prospera a fé pública do fiscal, e no auto de infração foi bem claro, dizendo que a trinca do para-brisa esquerdo de 65 centímetros. Prometendo a segurança. Em discussão. Voto. O voto é pela manutenção. Alguém discorda do voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Todos concordam com o intervalo de 5 minutos? Esquerdo do veículo. Não, é do lado do motorista. Para mim, do lado esquerdo. 5 minutos de intervalo e voltamos logo em seguida. Bom, retornando à nossa reunião, passamos então para o item 8. Nossa secretária executiva chamar o item, queria sugerir que fosse, como eu acho que a finalização, o voto vai ser o mesmo, que se fosse possível, se os outros conselheiros concordassem, que a gente juntasse o item 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tudo não conhecido ou intempestiva, né? Isso. Ou sem defesa. Então, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Em relação aos itens 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que são com defesas não conhecidas, ou com defesa, ou sem defesa, ou com defesa intempestiva, que tenham os mesmos relatos, isso? Isso. Tudo é NTT. Não, não é não. Não é não. Não é tudo da NTT, não. É sim. Tudo da NTT. Ah, todos da NTT, desculpe. Todos da NTT. Eu pergunto a todos os conselheiros. José de Paula, José Duarte, Danilo. Concordo plenamente, senhor presidente. Concorda também, conselheiro? Então, os 3 conselheiros que são responsáveis pelo relato
Concorda? Todos são pela manutenção do auto de infração? Todos. Depois de análise dos referidos processos e o parecer da SUPAIP, acatado pela gerência jurídica de que não há motivo para anulação do referido auto de infração, os votos são pela manutenção dos autos. Então, só resumindo, então todos os itens de 8 a 14 ficam aprovados com a manutenção do auto de infração. O conselheiro Zé Duarte pediu para pôr o item 15 também aí. Item 15 não tem. Tem. Item 15 é outro assunto. Todos concordam com o voto? Conselheira Ana Carolina? Feliz? Aprovados todos por unanimidade. Item 15. Outros assuntos de interesse deste Conselho Regulador. Conselheira Ana Carolina? Bom, eu tenho aqui poucos itens. Tem um item aqui que eu queria pedir autorização para colocá-lo em pauta, que é uma resolução do Conselho para aumento das diárias. E eu justifico. É o processo número 2012-0029, final 7780. Nós temos aí um decreto, foi publicado um novo decreto no Estado, pelo governador, no qual tem um aumento de 100% das diárias. Nossa diária é feita por resolução, né, por ser uma autarquia em regime especial. Dos outros órgãos da administração direta, foi feito um decreto no qual reajusta o valor da diária em 100%, qual seja, a diária para municípios aqui do estado de Goiás passou de R$ 80 para R$ 160 reais. Diárias para capitais, para outras capitais, passou de 100 para 200, desculpa, de 200 para 400, deixa eu rever. Passou de 80 para 160, normalmente 100%, para todos os municípios. Para secretários, presidentes, era de 100, passou para 200. Para capitais, para diretores e presidentes e secretários, passou para 200, de 100 passou para 200. Para capitais de funcionários normais, era de 100, era de 160, passou para 320. Diretores, presidentes, secretários, passou de 200 para 400. Ok? Esse é o decreto governamental. O que nós estamos fazendo? Como a nossa era um pouco melhor, a conta deles era 80, a nossa era 125. E para capitais, a nossa era 320, né? 250. O que a gente está fazendo? Como o aumento deles foi bastante representativo, a gente está, nesse primeiro momento, igualando a diária do Estado. Ok? Para a gente também não ficar defasado. Então, o que nós estamos fazendo? Diárias no Estado para funcionários passa para R$ 160 reais no município. Era 125. Nós estamos passando para 160. Para as capitais, passa de 250 para 320, certo? E para, no nosso caso específico, conselheiros e chefe de gabinete, só, né? Passa de 160 para 200 no interior, e nas capitais passa de 320 para 250, né? Para de 200 e capitais de 275 para R$ 400 reais, que fica tudo igual aos outros órgãos do Estado.
Nós estamos como a nossa ficou defasada em relação aos outros órgãos do Estado, a gente está se equiparando e se proporcionando. Isso. Isso. Por que não... Podemos Pois não, falar? está em discussão. Por que não aplica o mesmo índice? Porque eu acho que fica muito alto e a gente... Aí fica muito alto e... Porque a gente vem corrigindo. Como eles demoraram, tinha mais de 4 anos que eles não atualizavam. Certo? A nossa não, a nossa nós atualizamos ano passado. E a gente vem atualizando por força de resolução interna nossa. A nossa diária sempre foi acima do que é no Estado. O meu pensamento é o seguinte, se daqui a um tempo ela ficar defasada, por resolução a gente aumenta ela, ok? Não vamos ficar tanto tempo defasada igual é o restante do Estado, ok? Eu acho que se daqui a um tempo ela ficar defasada, como pode ocorrer, a gente vê uma... Isso, não precisa esperar o Estado igual foi, tanto é que nós não esperamos anteriormente, tá? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, a diária era 100, do Estado era 80, nós aumentamos para 125, ok? Quer dizer, agora eles aumentaram, corrigiram a defasagem de 4 anos, nós vamos corrigir e botar... Se ficar defasada, a gente aumentaria também. Hidrolândia não tem diária. E não pode pernoitar aqui na região do entorno. Ok? Na região metropolitana. Isso. Não. Ok. Mais algum esclarecimento, conselheira Ana Carolina? Tá, eu só fiz um resumo. Só os valores. Resolução não. Permanece tudo a mesma coisa. Permanece tudo a mesma coisa. Só atualiza o valor. Vai atualizar, mas tem que ser publicado primeiro, né? A resolução. Depois de publicar, a gente atualiza aqui o... Isso. Só alimentação. E ele não pode nem pernotar, porque é melhor ele voltar do que dormir aí em Hidrolândia. Depois dá dor de barriga. E já discutiu, né? Já incluiu e já discutiu. Não, todos concordam? Podemos aprovar? Ok? Aprovado, então, a atualização do valor da nossa diária. Ok? Obrigado. Por quê? O que está escrito aqui? Não, gente, é porque adiantou, Porque adiantou, ué. Não, tudo bem, se vocês quiserem eu volto. Não podemos. A partir da publicação. Não, a partir da publicação da resolução. Do ano passado.
tem quem assiste, por exemplo, nós temos, a Silvia chegou aí, ó, nós temos um processo aí administrativo nosso que a pessoa assistiu e trouxe dizendo que eu me manifestei aqui, que tal. Falei, pode trazer, coloca aí em discussão, não tem problema não. Está falado e está falado aí. Não usou como prova não. Não usou como prova não. Só falou que eu me manifestei, que ninguém era punido, que não tinha o que. Eu falei, então coloca isso aí, entra na justiça contra mim então. Tá aí, tá, é público, não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos refazer. Foi aprovado, todos concordam na aprovação da pauta? Discussão já foi discutido. Voto, todos concordam com a resolução? Aguardar enquanto a conselheira termina o... São 19. Ok, gente? Aprovado, então, por unanimidade. Item 15. Tem alguém que queira? Então, eu tenho duas considerações. Primeiro, o seguinte. Nós tivemos, como foi relatado aqui na reunião passada, nós tivemos uma reunião durante todo o dia, na sexta-feira, com o pessoal do CEFTRU, da UNB. Foi levantado algumas coisas, foi levantado várias... a gente tinha mandado para eles vieram para a gente tentar fechar. Num dia antes, na quinta-feira, o pessoal do CETRIMP, do sindicato, pediu uma audiência, pediu na quarta para a quinta. Trouxeram aí por escrito, apesar de a gente ter enviado para eles em 2 de junho, né, a proposta nossa para discussão, justamente com aquela proposta dos 7 eixos, né, eles trouxeram a proposta aí por escrito, justificando, pedindo se poderia ser só 5 eixos, 5 divisões de bacia. E pedindo que o prazo, antes eles já tinham pedido, quando a gente tinha falado em 15 anos, né, o valor da concessão, eles tinham pedido para 25 e entraram com outro pedido, pedindo para 30. Eu recebi, lógico, eles trouxeram, eu recebi, já coloquei em discussão na sexta-feira, já encaminhei para o CEFTRU, e a minha posição com eles foi o seguinte, se for muito complicado, tecnicamente, operacionalmente, a gente vai ver, nós vamos estudar, lógico, como a gente faz sempre, mas a gente vem discutindo desde junho, uma coisa que foi combinada, foi acertada, que seria assim, quer dizer, aí de repente eles fizeram essa solicitação. Nós já passamos isso para o CEFTRU, eles ficaram de fazer toda a conciliação do que foi feito até agora, para a gente ter aquela chamada terceira versão, né, do edital. Eles ficaram de enviar até quinta-feira, até amanhã, antes do feriado. A justificativa, a justificativa deles é que eles estudaram isso, vêm estudando isso, segundo o relato deles, vêm estudando isso desde abril, desde junho, quando a gente enviou oficialmente para eles, que eles vêm reunindo semanalmente e tal, e que chegaram a essa conclusão. Eu perguntei para eles, falei, qual foi o critério, o que é? É mudança radical, alguma coisa? Simplesmente eles fizeram, algumas juntou, duas lá, numa só, e fizeram algumas solicitações lá. E eu não tive a oportunidade de ver com detalhes, porque eles só mandaram, não mandaram nem o mapa, o que é que está juntando, mandaram, linha tal, passa para linha tal, esse tipo de coisa, linha não, a linha passa para tal lote, não sei o que, para tal lote e tal. Eu pedi também à nossa gerência de transporte que fizesse um estudo técnico e operacional e me desse uma resposta também até amanhã, para a gente ver se, quanto ao prazo, tecnicamente o pessoal do CEFTRU defende os 15 anos improrrogável. Tanto é que todos os cálculos foram feitos com base nisso também, porque aí se leva em consideração
tira a taxa interna de retorno, você leva em consideração os ônibus novos, leva em consideração, você, segundo eles, por volta de 9 anos, você tem o retorno do investimento. Se você mudar para 20, você já vai mudar tudo isso. Né? Pois é, mas qual é a vida útil de um ônibus? Qual é a vida útil de um ônibus? Não, aí muda isso aí também, porque o que nós estamos solicitando é o seguinte, nós estamos exigindo no edital que no mínimo 30% da frota seja de veículos 0 km e que os outros veículos tenham no máximo 7 anos e meio. Certo? Para não... Não. Carroceria e chassi a gente está exigindo. Ok? Que nenhum ônibus pode ter mais de 7 anos e meio. Que foi o cálculo que o pessoal do CEFTRU e o pessoal nosso aqui da área de transporte acha que é razoável. Né? Então, quer dizer, isso tudo foi feito. O que eu... 0. Não, 30 não, mas 25 é o 0. Padrão. 0. Da fábrica, chassi e carroceria. 25 anos é o padrão. 25 anos é o padrão. Ok. 0 a gente considerou do ano. Do ano. Por exemplo, se entrar em operação o ano que vem, o ano do ano que vem, tem que ser do ano de 2013. Isso. Ok? Está no edital bem especificado, Bem até claro. 31 de dezembro Claro. do ano. Isso. Todo ano. E no máximo 7 anos e meio. Não vamos ser, né? Ficou razoável. Isso a gente discutiu muito, foi bastante discutido. Isso, o pessoal do CEFTRU não falou nada. O principal questão entrando é com isso, que é essa mudança e a mudança do prazo. Em relação aos anos aí, eu pedi o pessoal para o CEFTRU e a gente está vendo. Então nós vamos dar uma resposta para ele, eu vou conversar com ele e falar, ó, esse negócio do prazo, vocês estão trocando 6 por meia dúzia, porque se você aumentar o prazo para 20 anos, aí você vai mudar a frota, você vai mudar o prazo de você ter o retorno do investimento, você vai mudar tudo isso. Mas, quer dizer, isso eu acho que é discutível. Agora, o problema das 7 para 5, eu acho complicado. No primeiro momento, nós já conversamos com o pessoal lá do CEFTRU ontem, eles acham meio complicado. De qualquer forma, independente disso, nós vamos colocar, vamos ver se dá tempo para a semana que vem, porque eles vão mandar amanhã, a gente vai estudar. Vamos ver se dá tempo para a semana que vem a gente já colocar aquilo que foi falado aqui na reunião passada para vocês. Já enviar para os órgãos da administração pública estadual, aqueles que têm Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Cidade, SEGPLAN, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a consulta pública, para a gente começar a discutir. Certo? Entra como uma proposta deles também de alteração. Não, nós vamos finalizar, vai entrar com aquilo e pronto. Depois, se a maioria concordar que pode mudar, a gente vê. Isso, na consulta. Não, lógico, vamos fechar, é isso que eu estou falando. Vamos receber até amanhã do CEFTRU, vamos reunir a semana que vem, vamos fechar tudo, inclusive erros de português, essa coisa toda, e vamos mandar para todo mundo. Ok? Tem que haver um requisito. De tudo. Por isso que eu acho, nós não vamos já esperar, quer dizer, nós mandamos para ele em junho, quer dizer, estão mandando agora. Ô, Beto, quais são os eixos que estão sendo requeridos para ser suprimidos? Eles estão, 2 eixos. Quais? Não tem quais. Eles estão falando, mudando esse lote para esse, essa linha desse lote passa para esse, essa linha desse lote passa para esse. Pois é, mas não está especificado qual é o eixo, não. Está especificado, eles estão dizendo lá, porque cada um, por exemplo, no anexo 2 do edital, tem lá todas as linhas. Lote 1, linha tal, município tal para tal, com ônibus tal, com duração tal, com não sei o que, tudo. Ok? Então, tanto é que é aquele anexo de duração. Então, o que eles estão propondo é o seguinte, ó. Eles estão mudando isso, pegando, ó, a linha tal, a linha 150, passa do lote 3 para o lote 4. Só isso, eles botaram no papel deles a solicitação e isso. Então, só isso. Então não estão mudando o eixo, está remanejando linha dentro dos eixos? Não, Zé.
São 7, não são? Hein? São 7. São 7 eixos. Isso. Eles estão passando para 5, quer dizer, estão pegando uma linha do eixo e passando para outro, juntando então, com o outro. E estão suprimindo 2 eixos. Isso. E você não sabe especificamente quais são? Não é o 2, não sei qual que é os 2. Pode ser o 3, o 4, o 5, eles estão juntando. Mas tudo bem. Não, isso aí tem... Só que envolve muita mudança, muita coisa. Tempo. Isso aí é uma questão que envolve outros aspectos, viu? Bom, todo estudo em cima, quer dizer, a gente já está... Não, isso aí foi milhares de simulações, de coisas que o CEFTRU fez, tudo em cima disso. Não pode. A outra coisa, uma coisa fica clara, viu, Zé de Paulo? Uma coisa fica clara, é o que eu falei para eles. O nosso objetivo nós estamos fazendo uma licitação para o Brasil, dando oportunidade a todo mundo, empresas pequenas, médias, grandes. Então nós estamos dando oportunidade para... outra coisa que eles pediram foi o seguinte, que, isso a gente já tinha falado, que os participantes, tanto a empresa mãe que fala, que é aquela do consórcio, vamos dizer, juntou 4 empresas, tem que ter uma mãe, que é o nome tudo. Todas têm que ter comprovação que atuam na área. Ok? Porque antes a proposta era só a empresa mãe. Eles fizeram a solicitação e eu pedi ao CEFTRU que fizesse isso, porque eu acho bom até. Qual é o problema? Melhor do que aparecer uma empresa aí de construção civil querer participar aqui de transporte. Então isso eu acho que, ok, vai constar, tudo bem. Agora, nós, como órgão responsável pela licitação, pela operação, por tudo, a gente, nós estamos dando abertura para todo mundo participar a qualquer lugar. Todas regular. Não, mas no edital fala também que ela tem que estar regular com a GE. Ok? Todas. Tá? Então, só para esclarecimento. Certo? Bom, outra coisa é o curso que está acontecendo aqui. Aconteceu segunda, terça e hoje. Encerra na parte da tarde. Fiquei muito feliz até que tem 3 conselheiros participando. O Danila, a conselheira Ana Carolina, e o Feliz participou ontem. E está uma participação muito grande, está tendo quase 50 pessoas, né, de todo mundo, participação grande. O dia de segunda-feira foi bom, ontem foi bom, acho que a avaliação tem sido boa, né? Acho que está bom, esclarecimento e tal, para todo mundo, está muito boa a reunião. E hoje nós vamos finalizar essa primeira fase, depois nós vamos ter uma segunda fase do curso, aí vai entrar no edital, vai entrar, né? A gente tem que programar isso, vamos programar isso antes do nosso segundo encontro goiano, antes do nosso seminário, né? Isso, todo mundo prepara. Então vamos programar isso para antes do dia 22 de novembro. Você viu a apostila? Apostila foi... Bem rapidamente, presidente, só para elogiar essa iniciativa do curso aí, eu falei no primeiro dia, mas está sendo ótimo. O que eu achei mais interessante, além do material estar bem organizadinho, que eles elaboraram, o fato de elas virem de Brasília e já participarem de uma universidade e com pesquisas... além de serem professoras, são bem didáticas, elas trazem exemplos nacionais, comparam. Então, a gente tem uma noção de realidade nacional. Isso está sendo muito interessante também. Com a vantagem, está participando pessoas do Tribunal de Contas, Secretaria da Cidade, Secretaria de Infraestrutura, da Câmara Setorial, então, quer dizer, do CETRIMP. Então, está participando da Câmara Setorial, do usuário, o representante dos usuários está participando. Então, quer dizer, está bem representativo. Eu acho que está muito bom, né? Todos os gerentes estão participando e vários supervisores, né? Então, eu acho que bastante interessante. E eu acho que, inclusive, seria bom se o seu pessoal tivesse participado, hein? Para ter mais familiaridade, né? Bom, por último... nós vamos estar fazendo uma visita, eu e o André, para São Paulo. Nós vamos visitar
a Agência de Regulação de Transporte, lá de São Paulo, e uma empresa que foi contratada pela agência para fazer um apoio à fiscalização lá do transporte, tanto especial como regular. A gente achou muito interessante, que vai conhecer isso lá, estamos levando um checklist com um monte de coisa, vamos visitar a agência e a empresa, que é um consórcio de 2 empresas que ganhou isso lá, que achei bastante interessante e muito parecido com o que a gente quer aqui. E devido a isso, eu não vou estar aqui na quarta-feira, porque a visita lá é quarta e quinta, de acordo com o que foi. Mas eu acho que é o seguinte, que vocês poderiam realizar, já que tem quórum, né? Todo mundo vai estar aqui, né? Você vai estar viajando só na outra, né? Então vocês realizam a reunião aqui, fica a pauta normal para quarta. Eu acho que quem assume, não sei se é comum aí, é o conselheiro mais antigo, sei lá, né? Deve ser o Zé Duarte. Pois não, o que fala? Que ele me substitui na minha ausência. Ok. Então. Ok? Mas eu pergunto, se ele me substituir, ele pode relatar processo? Não pode, né? Para semana que vem, né? Ok? É tudo retirado de pauta, né? Não tem problema, não. Então, antes de retirar de pauta, a gente já não deixa ele colocar em pauta, né? Ok, gente? Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Fica encerrada a nossa reunião. Qual? Fora. Outra reunião. Desliga aí para nós.